E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. E quem não parou também foi o Thunder. O Thunder que pisou no acelerador desde os primeiros minutos do primeiro período até ao último minuto, ao último segundo do último período, né? Foi uma vitória justa e avança pela primeira vez desde 2012, né? Desde 2012 que o Thunder não participa em nenhuma final da conferência. Shai saiu como o MVP com 34 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. O Thunder que ainda contou com as contribuições de Jalen Williams, 19 pontos, e Shai e o Chet, no caso, né? Foi o Chet, contribuiu com 22 pontos e 3 bloqueios. O Thunder, como é que o Thunder chega nesta final? O Thunder chega nesta final com uma defesa de elite. Vai ser muito bom ver essa defesa, principalmente com Indiana, caso Indiana passar, né? Porque se Indiana passar, vai ser realmente muito bom e só serão jogões, praticamente, né? O Thunder chega também muito consolidado, né? Muito consolidado ofensivamente, com muitas opções de jogadores que podem fazer a diferença, pontuando com muita facilidade, como o Kayson Wallace, tem o próprio Jalen Williams. Eu não vou falar do Shai, porque o Shai é praticamente já uma obrigação, né? É. Tem também o Chet, né, que contribui com uma certa facilidade. Tem o Caruso, que mata suas bolinhas de três, algumas bandejas. Então, será praticamente um Thunder muito mais maduro. A diferença desse Thunder que a gente está vendo agora com o Thunder da temporada passada, né, que também foi distante, é, sobretudo, a maturidade, né? O Thunder era uma equipe, era um time que chegava muito, era um time que chegava muito, mas muito longe, só que não tinha maturidade, acabava por perder, né? De uma forma muito infantil, cometia erros infantis na hora do vamos ver, né? Na hora em que as coisas apertavam. Agora o Thunder está com um jogo mais cadenciado, mais maduro, uma defesa muito sólida. É importante lembrar que o Thunder, né, sofreu bastante com as saídas de Russell Westbrook e posteriormente com a saída de Kevin Durant, né? Desde a saída de Kevin Durant que aconteceu em 2016 para o Warriors, o Thunder sofreu uma grande revolução e passou praticamente 4 anos ou mais tentando regressar acima da tabela, né? Porque durante o tempo em que houve essa reconstrução, o Thunder estava muito, mas muito abaixo da tabela. O Thunder era aquela equipe que lutava praticamente, né, para não ficar na última posição, né? Ocupava sempre os lugares da última posição. Ok, o jogo foi um jogo muito bom para os adeptos do OQC. O OQC que começou a todo vapor, né, já no primeiro período construiu uma vantagem muito, mas muito sólida, né, mais de 20 pontos, né, o OQC. E o Minnesota Timberwolves marcou somente 9 pontos no primeiro período, né? A mais baixa pontuação do Minnesota Timberwolves, né? E já no primeiro período ainda, o Minnesota Timberwolves já estava com 4 turnovers. Já cometeu 4 turnovers. Eu disse e eu venho dizendo nesta série que terminou recentemente que existe um casamento perfeito entre o Minnesota Timberwolves e o, os turnovers. Isso se repetiu novamente. No total, foram 21 turnovers
do Minnesota Timberwolves contra 14 do OKC, né? Que é acima da média, né? Porque a média do OKC nesta temporada é de 12 turnovers, né? 2 turnovers a mais, praticamente, né? Agora, vamos olhar um pouco para as estatísticas, né? Que realmente vão dizer como é que esse jogo funcionou. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O Minnesota Timberwolves conseguiu 39 rebotes e o OKC conseguiu 46 rebotes, né? É normal realmente essa estatística mostrar isso, porque o Thunder conseguiu mais rebotes, principalmente pelas torres que ele tem no garrafão, que passa pelo Isaiah Hartenstein e o Chet, né? Que são os grandalhões dali. Mas não tem como ali. Depois tem as assistências. As assistências, o Oklahoma City Thunder, o OKC, 26 assistências e 16 para o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves conseguiu até um bom número nas assistências porque fez um jogo medíocre. Minnesota Timberwolves fez um jogo medíocre realmente, né? Não tem como. Em termos de roubos de bola, né? O OKC conseguiu 14 roubos de bola. Fala sério. 14 roubos de bola? 14 roubos de bola para o OKC e somente 7 para o Timberwolves, para o Wolves praticamente. Você tem o Caruso, né? E você tem o Shai, né? Que realmente são um dos melhores jogadores neste quesito, né? Eles conseguem roubar muitas bolas, né? Dos adversários. E nos bloqueios, são 8 bloqueios para o OKC e 6 bloqueios para o Wolves. Conforme eu falei, os turnovers foram 21 para o Wolves e 14 para o OKC. E agora tem um ponto importante aqui, que definiu também o jogo. A percentagem de arremessos de campo. Minnesota foi limitado a 41% de arremessos de quadra. Medíocre esse resultado. Isso ditou praticamente o jogo, né? Medíocre praticamente. E olha, 52% para o OKC. O OKC que estava muito bem nas bolas de três, também estava muito bem nas bolas de três, né? Registrou somente 40% em percentagem da bola de três, mas o Wolves conseguiu se superar. Foram 35% nas bolas de três, né? Agora, os arremessos, né, os free throws, praticamente, foram 85 para o OKC e 80 para o Timberwolves. Tem um dado aqui importante que nós temos que ver, né? Que são os pontos de segunda chance. Foram 9 para o Minnesota e 9 para o OKC. Aqui foi empatado, mas olha a sua grande diferença. 54 pontos, né? Vindo de lances livres para o OKC e 42 para o Minnesota. Isso significa dizer que o Minnesota cometeu muitas faltas. Não só cometeu muitas faltas, mas também permitiu que o OKC explorasse muito o seu garrafão. E aí cedeu muitas faltas, né? E os pontos de fast break, ou aqueles pontos, né, de aqueles pontos de ataques rápidos, né, na qual o OKC conseguiu 19 e o Minnesota conseguiu somente 11 pontos. Os líderes do jogo, Shai, incontestavelmente, em termos de pontuação, conseguiu 34 pontos e o Julius Randle conseguiu 24, né? E em termos de assistência, o Shai também teve boas assistências e o Julius Randle conseguiu somente 3 assistências. Bom, é o seguinte, né? O OKC conseguiu algo muito, mas muito relevante nessa pós-temporada, né? Conseguiu limitar somente
o Anthony Edwards e o Julius Randle a uma percentagem de ponto abaixo de 25. Esses dois jogadores estavam crescendo bastante na, no final da temporada regular. E quando entraram na reta dos playoffs, o seu volume de produção, de contribuição aumentou. Mas a defesa do OKC foi muito, mas muito sólida. Conforme eu disse, vai ser interessante, será interessante ver essa equipe do OKC contra o Indiana. Eu quero tanto que isso aconteça com o Indiana, porque para mim são as duas melhores equipes neste momento na NBA e têm o melhor coletivo, né? Tanto na defesa como no ataque. São muito semelhantes neste quesito, muito mesmo. São rápidas também, conseguem recuperar muitas bolas do adversário e vai ser um mismatch perfeito para as finais, né? Vai ser muito bom para as finais, para a NBA Finals. É importante salientar isso também, né? Vamos dar mais uma olhada aqui nas stats também, né? Que é interessante aqui. Vamos ver. Aqui diz, né? Conforme estamos a ver e conforme eu falei, o Oklahoma abriu o jogo com uma pontuação absurda. Foram 11 pontos para o Oklahoma e 3 pontos para o Wolves. O Wolves ficou muito, mas muito tempo sem pontuar. Lembrando que foi o Wolves que abriu o marcador com 3 pontos. Mas aí o Wolves ficou muito tempo sem pontuar. E depois, no final do período, o Cason Wallace mata aquela bola de 3 no Biz Butter, né, para elevar a vantagem, então para 26-9, fechando o primeiro período. E ali já estava sacramentado a vitória do OKC. Eu vi aquele Biz Butter, vi a diferença, vi conforme o Timberwolves estava jogando, errando lances, cometendo turnovers. Eu vi, não, aquele jogo acabou. O jogo acabou ali, né? Praticamente, né? E no intervalo, o Oklahoma já estava liderando por 65-32. O que é isso? Um jogo que era praticamente a final da Conferência Oeste para o Timberwolves. O Timberwolves chega e joga de uma forma desorganizada. Olha, o Timberwolves jogou sem alma. O Timberwolves jogou desconectado. Os jogadores estavam perdidos. Parece que eles estavam lá no mundo da lua. Enfim, eu não estava a perceber nada mesmo. Julius Randle, se bem que ele marcou 24 pontos, né, e 3 assistências, mas ainda assim prejudicou muito a sua equipe. Julius Randle não é aquele jogador que dá para confiar para grandes jogos. Jogos de pós-temporada, jogos decisivos. O cara tava perdendo. O cara, toda a série completa, cometeu muitos turnovers. Estava desligado, né? E, enfim, em alguns momentos ele estava iluminado, matando algumas bolas de 3, mas não era aquilo, né? E o Shai até fez uma partida discreta. O Shai saiu com 35 pontos, 8 assistências, corrigindo aqui, mas ele jogou de uma forma discreta. Parecia que ele já sabia que o OKC iria para as finais, né? The Finals. Já sabia. E o OKC não fez aquele jogo. Olha, para mim o melhor jogo que o OKC fez foi o jogo 3. Não esse jogo 4, não, que venceu. Foi o jogo 3. Porque o jogo 3 eles estavam muito mais concentrados, havia muito mais maturidade, estavam muito mais conscientes. Agora, nesse jogo também estavam conscientes, também estavam apresentando um jogo com controle de bola, boa sincronia, boa defesa. Só que aquele jogo 3 tinha algo diferente. Tinha algo diferente nos jogadores. Neste jogo, eles entraram e fizeram quase a mesma performance, né? Porém, acredito que é muito mais demérito do Wolves. Não é que eu esteja menosprezando a atuação boa do OKC, mas o Wolves não entregou o que se esperava para um jogo de
win or go home, ou seja, vença ou vá para casa. E foi para casa por causa disso, cometendo turnovers bobo e jogadores totalmente desligados, né? Totalmente desligados. Anthony Edwards estava irreconhecível, McDonald's irreconhecível e ainda para piorar, o Rudy Gobert. Alguém viu o Rudy Gobert nesse jogo? Eu não vi o Rudy Gobert nesse jogo. Rudy Gobert, cadê você? Eu não vi o Rudy Gobert no jogo. Não vi mesmo. E o Naz Reid? Naz Reid já estava com 4 faltas no terceiro período. Enfim, todos descontrolados, todos desconectados, todos desatentos e cometendo turnovers atrás de turnovers. Não, assim não dá. Assim não dá para passar. Não dá, né? O que ser passou, tá de parabéns e agora é para valer. Agora é para valer. Será que vai dar o título para o OKC? Ou será que do outro lado vai vir um Pacers, que eu acho que é mais sensato, que é mais justo, né? Ou um New York Knicks. Mas eu acredito que se vier um New York Knicks vai ser varrido. Mas se vier um Pacers, só será um jogão. Se o Pacers entregar do jeito que está entregando com o Knicks, mano, vai ser jogão. Só jogão atrás de jogão. Isso mesmo. É. Então a gente espera um OKC com uma postura da mesma forma que manteve nesses playoffs contra o Wolves, né, nas finais, e acredito que aí as coisas vão ficar muito mais tensas. Eu acho que o OKC vai sentir muito mais o peso das finais, né? É uma garotada, né? A maioria nunca participou em finais, só o Caruso é que participou em finais lá da bolha em 2019, 2020 com o Los Angeles Lakers, né? E é isso, né? O OKC tá de parabéns e que venha ou o Knicks ou o Pacers, né? Pessoal, este é um vídeo de atualização sobre a vitória do OKC, o OKC que está nas finais. E falando em finais, o OKC vai disputar o primeiro jogo em casa, porque teve melhor campanha. O OKC vai disputar o primeiro jogo em casa porque teve melhor campanha. Então, pessoal, tamo junto, né? Muito obrigado por estarem comigo. Muito obrigado por estarem curtindo o conteúdo. Muito obrigado por estarem a comentar, a engajar aqui, né? Eu preciso do vosso apoio, eu preciso eh, desse vosso engajamento. É legal ver isso e muito obrigado por tudo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e até as próximas atualizações, ok?